Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Wesley Barbosa e no vídeo de hoje eu vou falar sobre fonética e fonologia. Vou falar das especificidades e do objeto de estudo de cada uma dessas subdivisões da linguística. São ciências, mas ao mesmo tempo integram também o conjunto de estudos dessa ciência maior que é a linguística, que se debruça sobre a linguagem de um modo geral. Para tecer as considerações do vídeo de hoje, eu vou utilizar principalmente aqui este livro. Chegou recentemente aqui em casa e é muito bom. Em breve eu farei um vídeo só sobre ele. O Conceitos Básicos da Linguística, Noções Gerais. Na verdade eu estava lendo o livro, e tive a ideia de falar sobre fonética e fonologia, dando continuidade ao meu projeto de introdução à linguística. Mas é lógico que ele é um livro introdutório. Por isso mesmo eu não usei apenas ele, mas sim também o Dicionário de Fonética e Fonologia. Utilizei o Dicionário de Linguística e Fonética, de David Crystal, e utilizei aqui o Fonética e Fonologia do Português, de Thaís Cristófaro Silva, que é uma das grandes referências na área aqui no Brasil. E é claro que, como eu sempre faço, vou deixar aqui na descrição do vídeo os meus links de afiliado da Amazon, para que vocês vão lá, deem uma olhada e, se for o caso, que comprem os livros através do meu link, pois essa é uma forma de você ajudar a manter o canal. Se você gosta de conteúdos assim, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, para que você sempre seja informado quando novos vídeos forem publicados. Além disso, curta o vídeo, pois assim você mostra que está gostando do meu trabalho. Então bora lá! Para falar sobre fonética e fonologia é necessário que, antes de mais nada, eu fale de fonema. Afinal de contas, é com o fonema que ambas as disciplinas trabalham, claro, cada uma a seu modo. Fonema é uma das unidades mínimas da língua. Nós temos duas unidades mínimas, uma unidade mínima distintiva, mas não significativa, de caráter sonoro, que é o fonema, e uma unidade mínima formal, não é sonora, é formal, significativa, que é o morfema. O morfema fica lá no campo da morfologia e no âmbito da fonética e fonologia nós trabalhamos com a unidade mínima distintiva. Por que não significativa e sim distintiva? Bom, trabalha-se em linguística com a ideia de que um fonema ele não possui significado. Ao contrário do radical de um determinado vocábulo que indica o seu sentido, ao contrário de suas desinências de gênero, de número, de grau, etc., que são todos morfemas. Os fonemas eles servem apenas para distinguir as palavras. Afinal de contas, o fonema B na palavra bala serve para distinguir, por exemplo, da palavra mala, que utiliza aí um outro fonema. E o fonema M em mala, ao mesmo tempo que distingue de bala, distingue de cala, de vala e assim por diante. Ou seja, os fonemas são unidades que entram em determinados espaços nas palavras, se opõem uns aos outros e sempre que um entra no lugar de outro, ele muda o sentido da palavra. Muda o sentido da palavra, mas ele não tem sentido. Aquele som sozinho não tem sentido. Qual o sentido do som B? Qual o sentido do som V? Entendem? Bom, tendo apresentado aqui, é lógico que talvez até caiba futuramente um vídeo específico só sobre fonema, porque existem outras coisas para se falar. Mas tendo aqui apresentado de forma ainda que sucinta o fonema, podemos já dizer que a fonética se preocupa com a produção do som, não necessariamente os sons que funcionam como fonema. Isso é interessante. A fonética ela vai se preocupar com os sons que resultam do nosso aparelho fonador, mas e principalmente, mas não apenas, os sons que são fonemas. Mas trazendo a definição dos autores do livro Conceitos Básicos de Linguística, Noções Gerais, escrito por Elisa Batista e Gabriel Otero e Valdir do Nascimento Flores, nós temos que a fonética é entendida como a área dos estudos da linguagem cujo objeto central é a realização sonora das línguas naturais. Outra informação importante que é trazida tanto pelos autores aqui como por outros, como Thaís Cristófaro Silva,
é o fato de que a fonética se preocupa com estabelecer métodos para descrever os sons de uma língua, para classificá-los e para transcrevê-los. Ou seja, primeiramente, a ciência fonética estuda os sons, identifica um som numa dada língua ou nas várias línguas. A partir dessa identificação, descreve esse som, né, ou seja, quais são suas particularidades acústicas, etc. Classificam esse som dentro dos critérios que nós temos de classificação, ou seja, quanto ao ponto de articulação, etc. E também se preocupa em transcrever esses sons, ou seja, quando da realização oral de um determinado enunciado, de uma palavra, de um texto, como fazer a transcrição fonética, como se chama, baseando-se não nas letras de um alfabeto, mas nos símbolos utilizados no alfabeto fonético internacional. É lógico que de tudo isso se depreende que o campo de atuação da fonética é muito amplo. Inclusive, um dos autores aqui deixa isso bem claro. Ou seja, trabalha-se com muita coisa. E dentro do campo linguístico se descreve o som a partir de vários pontos de vista. Nós temos o som tanto do ponto de vista do emissor, quanto do ponto de vista do receptor também, como eu já vou falar. Então é uma área realmente muito ampla. Já a fonologia não é tão ampla assim, ela tem um objetivo bem mais restrito dentro de todo esse campo de realização sonora que nós somos capazes de fazer. Bom, mas a fonética ela se divide em três áreas, né? 3 subdivisões dentro da fonética. A fonética articulatória, que se preocupa com a realização mesmo do som, ou seja, quando eu pronuncio um T, como que esse som é pronunciado? A língua vai encostar nos alvéolos, né, formando esse T, né? Ao mesmo tempo, nós temos um som não fricativo, mas um som plosivo, ou seja, não é um ruído, é uma explosão da qual resulta o som. Enfim, ela vai descrever esse som a partir de determinadas características, sabendo-se que essas características serão características físicas. Já a fonética, o segundo tipo de fonética, que é a fonética acústica, ela vai descrever o som também, mas aí do ponto de vista das ondas sonoras. Ou seja, quais são as propriedades acústicas do som produzido pelo aparelho fonador. É nesse sentido que se situa a fonética acústica. E existe ainda um outro campo da fonética, que é a fonética auditiva. Ela já não se preocupa lá com a realização do som ou como esse som se propaga no ar, mas sim como ele é recebido pelo ouvinte, como ele é interpretado, quais são os mecanismos físicos e também trata um pouco de questões nervosas que se passam dentro do aparelho auditivo e talvez até com questões psíquicas da recepção do som. Da descrição da fonética resultam uma série de conceitos, uma série de palavras com as quais o estudante vai se habituando com o tempo, né? Aparelho fonador, e aí geralmente os livros trazem o desenho do aparelho fonador com todos os órgãos que participam da elaboração de um som, né? Lembrando que o aparelho fonador não é um aparelho totalmente dedicado à comunicação humana, ele pega órgãos tanto do aparelho digestivo quanto do aparelho respiratório, mas nós temos esse conceito, né? Essa nomenclatura, aparelho fonador e todos os órgãos que com ele se relacionam. Nós temos a descrição dos fonemas em vogais e consoantes. As vogais, os fonemas que saem dos pulmões e chegam ao exterior sem encontrar qualquer tipo de obstáculo na corrente de ar. E as consoantes, que são sons que resultam de algum tipo de obstrução, seja total ou parcial. Total como o B, em que você fecha totalmente a boca e depois libera numa explosão, também é uma plosiva, assim como o T que eu tinha citado antes. Ou seja parcial, como no F, em que você tem um ruído mesmo, né? Não é uma explosão, mas sim um ruído. Né? Quando a gente tenta realizar o som o mais puro possível, o som das consoantes é praticamente impossível, mas a gente tenta livrar ele das vogais, por isso que tenta-se fazer um T como T, ou F como F, e assim por diante. Tá? Existe todo um campo no qual podemos adentrar em vídeos futuros,
Acho que é interessante um vídeo sobre o aparelho fonador, tratar melhor disso. É interessante um vídeo sobre vogais, sobre consoantes. Eu já tenho um vídeo aqui sobre sílaba na língua portuguesa, eu aconselho vocês a assistirem. É bem interessante para você entender um pouco da participação das vogais e das consoantes dentro da estrutura de uma sílaba no nosso idioma. Mas enfim, cabe aprofundar bem mais. Num vídeo como esse não é possível, é só aqui diferenciando as disciplinas. Tá, mas e a fonologia? A fonologia vai se preocupar com os sons do ponto de vista da sua distinção. Ora, se a diferença de realização da palavra será de minha parte e da parte de um de vocês que mora no sudeste do país, por exemplo. Eu falo será, vocês falam será. Mas, embora isso aconteça, ambos nos entendemos e ambos concordamos que estamos tratando da mesma palavra. Não ocorre distinção aí. Essa diferença é interessante do ponto de vista fonético, mas do ponto de vista fonológico não é interessante porque não gera uma nova palavra. Então, eles não são fonemas diferentes. Já entre as palavras, até os autores aqui utilizam como exemplo as palavras céu e seu. Bom, o S e o C são só símbolos ortográficos, né? No fundo é o mesmo fonema S no começo da palavra. No fim também, né? O fonema U, a semivogal U, no fim da palavra. No meio é que está a diferença. Um é aberto, como a gente diz, e um é fechado. Essa distinção é interessante do ponto de vista da fonologia, porque ela gera uma mudança no significado da palavra. Todos nós concordamos que céu e seu são duas palavras diferentes, graças à oposição que ocorre entre o fonema que está no meio da palavra, né, e ao mesmo tempo na base da sílaba, essa vogal aí. Então isso é interessante para a fonologia. É interessante aqui trazer uma citação também dos autores, eles têm um capítulo para cada área, então um para fonética, um para fonologia, e eles vão dizer, não é o som efetivamente produzido, nem são os parâmetros do sinal de fato realizados, o que concerne a fonologia. Oden, citando um autor, né? Oden, em 2013, explica que os sons físicos manifestos na fala humana e os parâmetros do sinal executados são analisados por outra disciplina da linguística, a fonética. E mais à frente eles vão dizer que a fonologia ela vai se preocupar com a diferença relevante de significado das palavras ocasionada pela oposição entre determinados fonemas. Trata-se do que a fonologia considera uma diferença contrastiva e, portanto, objeto do seu estudo. É interessante eles falarem aqui que a fonologia, existe fonologia até em Libras, que não é uma língua vocálica, né? Mas sim uma língua de sinais. E é interessante porque realmente a Libras ela tem variações nos gestos. Essas variações só são fonologicamente relevantes quando a partir delas se forma um novo sinal, né? Ou seja, se refere a um novo elemento e não quando são apenas indícios de uma variedade ali naquele mesmo sinal. Então vejam que a fonologia hoje tem um campo um pouco mais amplo, né, abrangendo também a Libras. E para finalizar eu deixo uma citação de David Crystal no seu Dicionário de Linguística e Fonética que afirma: de todos os inúmeros sons que o aparelho vocal humano é capaz de produzir e que são estudados pela fonética, apenas um número relativamente pequeno é usado distintivamente em uma língua. Então, é lógico que nós podemos, até em forma de onomatopeia, enfim, realizar muitos sons, mas a quantidade realizável é muito maior do que a quantidade linguística distintiva. E é a partir daí que entramos no campo da fonologia, quando eles servem para distinguir, ok? Bom, é isso. Se você gostou do vídeo, não deixe de interagir, deixando seu comentário. Se for possível, sugira algum vídeo, algum tema mais urgente dentro do campo de fonética e fonologia, para que eu possa trazer em breve. Como eu sempre digo, a participação de vocês é fundamental. Eu agradeço muito pela audiência e até o próximo vídeo.